Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja ela está em festa. Estamos felizes. Por que a igreja católica está feliz? Porque hoje nós celebramos a festa de Maria Madalena. Maria Madalena, que lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, vai dizer: aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Ela vivia numa vida errada, numa vida desregrada, até que ela se encontrou com Jesus e encontrou a salvação. No Evangelho de hoje, que está que é o Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 1 até o 2, e depois do versículo 11 até o 18, narra justamente Maria Madalena, que agora está numa tristeza muito grande, porque Jesus havia morrido. Ela foi ao túmulo de madrugada e ela não encontrou. E ela não encontrou Jesus, ela estava muito triste. Jesus aparece para ela, agora o ressuscitado, porque ele já havia dito que o Filho do Homem iria sofrer muito, ele ia morrer pelas mãos ali das autoridades religiosas daquele tempo, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Quando Jesus disse que ao terceiro dia iria ressuscitar, isso ele falou várias vezes aos apóstolos, especificamente nos evangelhos, nós vimos que foi 3 vezes que ele falou isso. Os apóstolos não entenderam. Eles não tiveram noção do que Jesus estava falando. E agora, Maria Madalena, ela não entendeu também. E, quando ela se depara, se encontra com Jesus, ela confunde ele com um jardineiro. Jesus fala para ela: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto,
Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus pergunta-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Está vendo? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fostes tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus falou, Maria. Ela voltou-se, exclamou em hebraico, Rabuni, e aí ela reconhece. Eu fico impressionado que quando Jesus disse para ela, Maria, ela reconhece a voz de Jesus, significa que Jesus tinha um jeito peculiar de chamar o nome Maria. Ela reconhece, ela vê o Senhor e agora ela volta à alegria novamente, ela está diante do ressuscitado. Ela não estava nem acreditando, mas ela estava diante de nosso Senhor. Realmente aquele que havia morrido agora está vivo, vivo diante dela. A pecadora, a mulher que possuía 7 demônios. E Jesus a libertou. E ela viu que a vida dela não teria mais sentido se não fosse com Jesus. E depois que Jesus morre, ela entra numa tristeza e agora ela se alegra, vendo o nosso Senhor. A alegria do ser humano consiste nisso. Consiste em se encontrar com Jesus. Sem Jesus, o homem vive nas trevas. Sem Jesus, o homem vive nas garras de Satanás. O homem só sairá do pecado e das garras de Satanás quando se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Subjugada pelo diabo que queria a alma dela. Na hora que ela se encontra com Jesus, Jesus expulsa o diabo, ela fica livre, porque agora ela se encontrou com o Senhor, o Deus único, o Deus verdadeiro está ali diante dela. E ela passa a segui-lo. A vida de Maria Madalena se voltou para Jesus. A vida nossa, do ser humano, só terá sentido quando se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse para ela, agora vai falar para os seus irmãos. Eu vi o Senhor. Ela vai, ou melhor, né? Ela que vai e diz para os apóstolos, eu vi o Senhor. Mas antes, Jesus disse para ela, vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? A quem nós devemos adorar? A quem nós devemos servir? A quem nós devemos prestar o culto? Deus. Mas que Deus? O Deus apresentado por Jesus. E aqui nós entramos no mistério, meus irmãos, da Santíssima Trindade. O Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Pai, o Criador de todas as coisas. Mas também o Filho que nos salva. E também o Espírito Santo que nos santifica. Estamos diante da Santíssima Trindade. Esse é o nosso Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus diz, porque Jesus apresenta o Pai.
e envia o Espírito Santo. E Ele é Deus e Senhor. A festa de Santa Maria Madalena nos leva a entender que a nossa vida, ela só terá sentido. E nós só nos salvaremos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus ninguém se salva. Maria Madalena se salvou porque ela se voltou para Jesus, possuída por tantos demônios. Quando ela se encontra com Jesus, a vida dela muda. E ela viveu somente agora para Jesus. A vida dela era essa. Aqui mais uma vez, meus irmãos, eu quero dizer, há uma infinidade de religiões no mundo. Muitas religiões. E cada pessoa dessa que está nessas religiões, elas só poderão se salvar se elas se encontrarem com Jesus Cristo. Se elas não se voltarem para Jesus, elas não se salvarão. E o Evangelho, por isso, precisa ser anunciado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Da mesma forma como Maria Madalena se encontrou com Jesus e se encontrando com Jesus, ela encontrou a salvação. Todas as pessoas que estão nas outras religiões, que não é a católica, elas precisarão se encontrar com Jesus para encontrar a salvação. Isso é doutrina da Igreja Católica. E não é doutrina da Igreja Católica porque a Igreja Católica é mais uma religião. Não, a Igreja Católica é a religião por excelência. É nela que Jesus se revela, o Deus verdadeiro se revela aqui. É aqui que nós temos a Eucaristia, é aqui que nós temos a Santa Missa, é aqui que nós temos o batismo, é aqui que nós temos os sacramentos, é aqui que o Evangelho é pregado e anunciado com a verdade. É aqui. E todos precisarão se voltar para Jesus. Por isso que o mandamento de Jesus é esse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E aí, meus irmãos, cai por terra qualquer ensinamento que diz que todas as religiões levam ao céu. Cai por terra. Porque se todas as religiões elas levam ao céu, levam à salvação, não haveria necessidade de Jesus vir à terra. Não haveria necessidade de Deus, na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fazer homem. Não haveria necessidade. Era só todo mundo viver na sua própria religião, seguindo o seu Deus, e no final todo mundo se salva. Mas a verdade não é essa. A verdade consiste nisso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem nele crê em quem? Quem é? Em Jesus Cristo. Porque fora de Jesus não há salvação. É preciso crer em Jesus Cristo. Aí quando crê em Jesus Cristo, imediatamente a pessoa é batizada. Por isso que no rito do batismo, a Igreja Católica, porque o verdadeiro batismo está na Igreja Católica, no rito do batismo vai dizer o seguinte: a pessoa ela faz uma renúncia. Ela renuncia a Satanás, o autor de todo o mal. Ela renuncia às falsas religiões. Depois que ela renuncia, ela professa a fé em Jesus Cristo, no Deus único e verdadeiro, na Santíssima Trindade. E ali, ela professa a fé, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, crê em Jesus Cristo, crê na Igreja Católica, a única igreja, ali fala, a única igreja, crê no Espírito Santo. É assim que está.
Tanto que a pergunta é feita: você crê em Deus Pai? A pessoa responde: eu creio. Você crê em Jesus Cristo? A pessoa diz: eu creio. Você crê no Espírito Santo? Eu creio. Você crê na Igreja Católica? Eu creio. É assim que se diz. Eu repito, imagina se nós disséssemos que a finalidade da Igreja Católica não é pregar o Evangelho. Isso é uma heresia, uma grande heresia. Se a Igreja Católica, ela não tem a missão de evangelizar, então Maria Madalena não se salvaria. Nós não estaríamos hoje comemorando a festa dela, não estaríamos comemorando a santidade dela, porque a salvação entrou no coração e na vida de Maria Madalena, porque ela se encontrou com Jesus Cristo. Eram 7 demônios. A vida dela estava no fundo do poço. Quando ela se encontra com Jesus, ela encontra a salvação. Imagina, meus irmãos, se ela não se encontrasse com Jesus, ela não encontraria a salvação. Por isso a igreja precisa pregar, anunciar a verdade. A verdade é essa, a verdade é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A Igreja Católica precisa anunciar Jesus. A finalidade da Igreja Católica é anunciar Jesus. Porque esse foi o pedido de Jesus. Ide por todo mundo. Agora, se a Igreja Católica ela deixa de anunciar o Evangelho, ela deixa de anunciar Jesus Cristo, e ela fica apenas numa questão somente social, preocupado com a ecologia, preocupada com os animais, com a água, com a terra, ela perde a finalidade. Porque quando a pessoa se encontra com Deus, claro, uma vez encontrado Deus, o homem vai entender que todas essas coisas são criaturas de Deus, foi criado por Deus. E aí o homem, claro, vai praticar a caridade. O homem vai entender que a natureza ela precisa ser bem cuidada, as árvores precisam ser criadas porque foram criadas por Deus. E nós precisamos da árvore, nós precisamos da água, nós precisamos de tudo. Mas se nós ficarmos somente nisso, falando dessas coisas e não anunciando Jesus Cristo, que é a salvação para nós, que finalidade vai ter o homem? Vai ter todas essas coisas e depois, por não adorar o Deus verdadeiro, por não ter o conhecimento de Deus, vai se perder. Porque a salvação, ela vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim os apóstolos fizeram. Vejam lá os apóstolos. Eles não ficaram falando de árvore, não ficaram falando de ecologia, não ficaram falando de água. Não, eles anunciaram Jesus Cristo. Eles pregaram Jesus. São Paulo, quando ele chega em Atenas, diante de tantos deuses que ali tinha, São Paulo fez o quê? Tinha lá um altar ao Deus desconhecido, e ali não tinha Deus nenhum. São Paulo diz: agora eu vou anunciar esse Deus desconhecido. E ali ele começa a anunciar Jesus Cristo. E ele diz depois que até então Deus não estava levando em conta mais. Até então não tinha levado em conta, porque o homem estava na ignorância, não tinha levado em conta a salvação. Mas agora, o homem precisava se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo.
para se salvar. Eis a missão da igreja. Então, quando nós nos deparamos hoje com Santa Maria Madalena, nós nos alegramos porque aquela alma que estava perdida, ela se encontrou com Jesus. A quem procurais? Jesus falou. Ela se encontrou com Jesus e se salvou. Porque Jesus é a salvação. Então, nas oportunidades que nós tivermos, nós bispos, sacerdotes, os diáconos, os missionários, as congregações religiosas, a oportunidade é essa de levar Jesus, de anunciar Jesus. Se nós não levamos Jesus, nós perdemos o objetivo que é salvar as almas. Levemos Jesus, anunciemos Jesus. Como Jesus disse, vai aos meus irmãos, subo junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Viva nosso Senhor Jesus Cristo!